O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos em 1908, atrás apenas do polo aquático. A maioria dos torcedores diz que entende muito de futebol, mas quando se fala em esquema tático, nem todo mundo se arrisca a explicar o assunto. Que tal entender melhor essa questão? Para ganhar uma partida de futebol, 11 bons jogadores não bastam. É preciso espírito de equipe e uma boa tática. O 4-3-3 é um esquema equilibrado. 4 jogadores da defesa, 3 do meio-campo e 3 atacantes. 2 alas jogam no alto do campo para evitar contra-ataques e um atacante central ameaça a defesa adversária. No 4-4-2, tática conhecida, mas pouco utilizada hoje, os meias ocupam toda a largura do campo e devem recuperar a bola para que ela chegue até os atacantes. Pode ser feito também com 4 meias dispostos em losango, um mais recuado e outro apoiando os atacantes. Meias ofensivos, como jogadores de excelência como Pelé, Maradona e Zidane, jogam melhor no esquema 4-2-3-1, iniciando as jogadas de ataque no meio da linha de 3. Os times que usam o 4-1-4-1 são mais defensivos. A ideia é neutralizar o jogo e a criatividade do adversário, lançando contra-ataques. É preciso rigor da defesa e disciplina tática. Foi assim que, para grande surpresa, a Grécia ganhou a Euro 2004. Ídolos mundiais, atletas nacionais, celebridades. Os jogadores de futebol alcançaram um status que poucos atletas de outras modalidades podem sonhar em conquistar. De fato, ser um craque do futebol não é para qualquer um. Requer habilidades bem desenvolvidas, muita dedicação e uma boa dose de talento. Velocidade, força, agilidade e resistência. Um jogador de futebol profissional deve saber reagir rapidamente, dominar os adversários e correr. Tudo isso em 90 minutos. Cada vez mais rápidas, as partidas acontecem em campos cada vez menores. Desde os anos 80, a frequência de movimentos intensos, corrida rápida e sprints curtos duplicou e a capacidade muscular do jogador aumentou também. Ser grande e forte é um requisito para o goleiro. A altura média nos clubes europeus é 1,90 m, cobrindo melhor o gol e impondo respeito ao adversário. A defesa tem em média 1,80 m e precisa de uma boa capacidade de impulso, principalmente no eixo central. Os choques aéreos são determinantes. Os meias são os únicos com menos de 1,80 m de altura. Tem que ter uma grande capacidade de resistência e recuperação. São eles que percorrem as maiores distâncias em um jogo, mais de 11 quilômetros. Os laterais precisam de um coração forte para as corridas de alta intensidade. Atacantes como Ibrahimovic são capazes de repetir esforços intensos e correr a alta velocidade. Os jogadores de futebol têm 2 tipos físicos: pequeno e rápido, que desestabiliza e engana o adversário, e alto e forte, que se impõe contra a defesa. O goleiro pode até deixar uma bola passar. O jogador pode perder um gol, mas a torcida jamais perdoa o árbitro. Hostilidades à parte, esse profissional é fundamental para qualquer partida de futebol. Na Inglaterra do século XIX, o futebol era um esporte de cavalheiros. O capitão era responsável por manter a ordem em seu time, mas essa versão utópica durou pouco tempo. Naquela época, cada time escolhia um juiz, chamado de umpire, mas os conflitos continuavam e foi necessária a presença de uma terceira pessoa. Ele era conhecido como referee, árbitro, e desde 1891 tem autoridade para expulsar jogadores e apitar as faltas. Ao contrário dos umpires, os árbitros são autorizados a entrar em campo. Os umpires se transformaram em árbitros assistentes, os famosos bandeirinhas. Ao longo das linhas laterais do campo, são responsáveis por indicar quando a bola saiu, quando os gols são marcados e qualquer falta não percebida pelo árbitro. Esses 3 juízes muitas vezes são ajudados por árbitros adicionais, atrás de cada gol em algumas competições. Eles podem usar apenas seus próprios olhos para julgar os lances, ao contrário do rugby, onde se usa o replay antes de tomar uma decisão. Thank you.